Primeiro, agradecer ao Neplis pela generosidade desse convite para falar do Guia Anônima, que é um projeto que toma corpo na medida em que eu retomo os contos que eu já vinha escrevendo desde 2016 e escrevo, reescrevo, altero, encurto, descarto, e aquilo que sobra, aquilo que vingou desse conjunto de contos parecia solicitar o pertencimento a um espaço comum. Então, respondendo a primeira pergunta do Neplis sobre a expectativa, quando a gente inscreve, portanto, Guia Anônima no edital da Rubem Braga e logo na sequência da Secult, e ele foi contemplado pelos 2 editais, foi surpreendente para nós. A expectativa era, esse texto tem chance, esse livro tem alguma chance, e o frio na barriga de sempre, claro, porque a gente está no mundo das letras, das artes, da tradução, tenho proximidade com muita gente maravilhosa que escreve e publica. E um segundo momento de expectativa é a partir da publicação, que foi em 2022, esse ano muito difícil, um ano também determinante para a nossa vida nacional, muito marcante, o ano dos meus 50 anos. Quando, portanto, publicamos em 2022, a expectativa é o que significa ser lida, se for lida, né? É muito estranho falar disso. Eu lembro de um personagem de Reinaldo Santos Neves, num conto intitulado Mina Rakastan Sinua, em que o narrador, um grande autor municipal, prestigiado, requisitado, que dá muitos autógrafos, ele não é lido. Ninguém lê, ironicamente. Então, essa expectativa, bom, eu espero que seja lido, e isso significará que outros textos também estão sendo lidos e vai ser bom pra gente. O Neplis pergunta sobre os limites, né? Limites experimentados nessa primeira experiência de criação literária e aquilo que eu pretendo superar. Olha, eu não sei se eu superei os limites na primeira experiência sequer, mas eu acho que eu posso falar em termos de minha experiência como alguém que escreve desde muito pequenininha, né? Então eu sempre escrevi cartas, diário, até peças de teatro pra gente encenar na família, ensaios. Eu lia os meus ensaios na 5ª, 6ª e 7ª séries, quando a professora pedia para semanalmente eu apresentar o que eu tinha escrito naquela semana. Então tenho uma experiência, portanto, com a escrita que não se distingue muito bem da experiência como leitora que eu já vinha me tornando. Então, nesse momento, não tinha limites, né? Não havia sequer uma separação que, para mim, se mostrasse nítida. Mas, à medida em que o tempo vai passando e eu vou me tornando uma leitora, e envelhecendo e tendo mais experiências, eu acho que passa a ter a questão da coragem, ou da falta da coragem e do medo mesmo, né? E aí, acho que esse é um limite que... objetivamente eu posso dizer que eu transpus, mas está sempre ali. Eu acho que não vai sair, né, desse lugar, apenas lidaremos com isso sempre. Em termos de projeto estético, como pergunta o Neplis sobre o meu projeto de literatura, eu acho que eu posso registrar que, bom, como leitora, os elementos que me atraem muito nas autoras e autores que eu frequento vão ser a ironia, a auto-ironia, o humor, e em grande medida a metalinguagem. É muito estranho, repito, falar sobre isso a respeito do Guia Anônima, né? E eu não sei o quanto de êxito logrei nessa empreitada, mas me interessa muito, sempre me interessou a construção do texto e sempre me intrigou muitíssimo o fato de algumas histórias espetaculares terem menos força diante de uma história muito mais simples, que acaba tendo uma potência imensa por causa da forma como ela é elaborada no projeto de construção da linguagem naquele texto. Então a atenção é sempre essa, né? Então eu acho que como leitor, essa percepção do texto literário como leitora está muito presente no Guia Anônima, né? E eu não tenho como separar, não dá para separar muito isso para mim, né? Acho que também é algo que está ali marcado. A pergunta do Neplis a respeito da expectativa para o próximo projeto, ela presume que haverá outro livro, né? Seria muito bom se tivesse outro livro, mas eu acho que, não que não haja esboços, projetos na gaveta, né? Não existe
ausência de pretensão, todos somos pretensiosos, não escrevemos para nós mesmos, nós não escrevemos para engavetar, mas eu acho que tudo vai depender do tempo que eu conseguir ampliar para ler muito. Acho que sempre precisa passar fundamentalmente pelo processo de leitura, né? E eu acho que as minhas vontades em relação às crônicas que eu tenho escrito, tenho esqueletado algum projeto de romance, eu acho que isso em algum momento pode ser que vingue. Eu não posso deixar de mencionar a alegria imensa de ter conseguido reunir nesse projeto pessoas maravilhosas como a arte de Luciano Feijão, que trouxe essa intensidade magética para o Guia Anônima, que não tenho nem como descrever. Também o projeto gráfico, a diagramação de Werlen Castro, que por si só é arte maravilhosa e muito me emocionou poder acolher absolutamente tudo que o Werlen trouxe. As traduções de Maria Bernadette Morosini, que junto comigo trabalhou ali nas traduções, ela traduziu um dos contos e revisou outro. O livro, acho que eu já mencionei, tem o selo da editora Cousa e tem a produção do início ao fim da produtora Fina, a quem eu tenho um grande agradecimento por ter me incentivado a entrar por essa seara dos editais na pessoa de Fernanda Análise de Aquino. O Neples agora pede para ler um fragmento e eu vou ler a orelha deste livro. A orelha é escrita por personagem do último conto, que se chama Liosa Proverbio, anagrama que precisará ser encarado pelas leitoras e leitores deste livro. E Liosa diz: de um livro geralmente espero que se explique por si mesmo. Preliminares, prólogos, introduções, prefácios e outros antelóquios explicativos não raro pecam por excesso ou por imprecisão. Cheguei a duvidar se seria a pessoa mais indicada para essas breves palavras, mas o argumento de que a condição de leitora significaria mais que a pertença aos círculos dos iniciados me convenceu. A orelha é minha. Sobre a capacidade para o artifício literário, pouco tenho a dizer a respeito da prosa de ficção em gesto inaugural de Júnia Zaidan. Não me interessa tanto quanto a circulação dos temas recorrentes nestes 17 contos, temas recolhidos de um cotidiano em tempos idos e a nós agora entregues em escritura. Morte, desejo, instituições em ruína, pobreza, política, amores, leitura, violência. Malgrado minha advertência sobre o caráter não ficcional do último conto, pelo qual guardo modesta preferência por razões óbvias, não deixe de observar que todos os demais podem ser objeto daquela curiosidade pueril e infrutífera de quem misturará narradoras e autora de carnes e osso. Só espero que, uma vez publicados, traduzidos e com muita sorte lidos, não me causem problemas estes contos. Em tentativa de remissão ao título, a meu ver, uma verdadeira forçação de barra, ao menos posso dizer que ter-me sido atribuído algum nome no conto mencionado não subtrai da obra o traço de anonimato que a percorre inscrevendo o feminino. Nenhum nome, todos os nomes. Liosa Proverbio, 10 de maio de 2043. Muito obrigada.